fazendo nesse estudo acerca dos evangelhos, já vimos aí a questão sinótica, tá? E estamos trabalhando aí os 3 evangelhos primeiro, né? Na ordem que foi proposta aí por Agostinho, na ordem da tradição. E chegando ao evangelho de Lucas, eu quero colocar aqui que nós vamos trabalhar agora o evangelho de Lucas, e sequencialmente o evangelho de Lucas, não vamos entrar em João, vamos entrar em Atos. Por que essa proposta? Porque a tradição afirma de uma forma muito forte, com muita base de sustentação, que Lucas é o autor do Evangelho, tá? Do Evangelho e de Atos, dos Apóstolos. Então a característica textual, inclusive, não somente testemunho da tradição, além do forte testemunho da tradição, temos características textuais que apontam para nós o mesmo autor para o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, e principalmente pela dedicação, a própria dedicatória do início do texto deixa isso muito claro, muito evidente. Então vamos trabalhar agora o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas tem uma característica muito diferenciada em relação aos outros evangelhos. Então temos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, uma testemunha ocular. Quando falamos que Mateus recebeu o Evangelho de Marcos e preservou dentro da sua narrativa, conforme a teoria das 2 fontes, não estamos dizendo que Mateus precisava do Evangelho de Marcos para escrever o seu Evangelho, porque ele é uma testemunha ocular, diferentemente de Marcos. Pedro era testemunha ocular e Marcos estava dependendo de Pedro. Mateus é uma testemunha ocular, ele conhece aqueles fatos. Agora o que acontece? Como vimos nos primeiros quadros, tratando da evolução do Evangelho ao longo da história, vimos que o primeiro movimento, desde o ano 30 da era cristã, logo após o Pentecostes, o primeiro movimento da igreja foi de propagação do Evangelho e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então, no primeiro momento de propagação, como o primeiro intuito dos apóstolos, o trabalho de escrita dos evangelhos não foi prioridade, e sim se espalhar pelas terras, abrir igrejas e ganhar almas para o reino de Deus, né? Ganhar mais adeptos para o cristianismo, pregar o Evangelho a toda criatura. Com isso temos cada apóstolo que foi para cada região, era ele mesmo a fonte de autoridade. Por isso que o Evangelho, nos primeiros anos de propagação, era oral. A fonte era oral. Por quê? A fonte era a pregação do apóstolo, o ensino do apóstolo, a comprovação do apóstolo em relação à verdade. Alguém tinha uma dúvida, Jesus disse isso? E aí temos, por exemplo, alguns ensinadores gnósticos que começam a entrar na igreja, tentando propagar a sua filosofia na igreja. E para tentar que a sua filosofia participasse da vida da igreja, ganhar aquele povo para a sua linha de pensamento, eles começaram a dizer coisas que Jesus teria dito, mas que na verdade não disse, estão de acordo com o pensamento gnóstico. Como prova disso, temos o Evangelho apócrifo de Tomé. O Evangelho de Tomé, ele é um evangelho composto de diversas máximas de Cristo. E aí Cristo disse isso, Cristo disse aquilo, Cristo falou dessa forma. E com essas afirmações que havia no Evangelho de Tomé, vemos aí como trabalhavam os hereges da época. Então o que acontece? Alguém ouvia de um herege que Jesus disse que o homem não deveria se casar, porque o casamento é impuro. O homem deve purificar a sua alma para se libertar do corpo, que é matéria, e evoluir até o ser espiritual. Então alguém chega e diz: olha, eu ouvi falar que Jesus disse isso. Como que nós vamos ter a comprovação daquilo que é verdade e daquilo que é mentira? Através de uma testemunha ocular. Então alguém chega para Mateus e fala: Mateus, Jesus disse isso? Aí Mateus vai dizer: não, Jesus nunca disse isso. Por que você está dizendo? Porque eu estava. Eu passei quase 4 anos andando com ele. Eu sei o que ele disse, eu sei o que ele pregou, eu sei o que ele ensinou. E aí você vai ver, Mateus, no caso, no lugar em que ele está, ele é a comprovação da verdade. João, no lugar onde está, ele é a comprovação daquilo que foi dito e aquilo que não foi dito. João faz isso no seu Evangelho, quando João combate os gnósticos, logo no capítulo 1, versículo 1, trazendo a revelação acerca do verbo, conforme a gente vai ver no Evangelho de João mais à frente. Então o que acontece? Cada um é a comprovação da verdade no local em que está. É o período da oralidade. Passada a oralidade, dá-se início o período textual. E aí, através da teoria das 2 fontes, mesmo, o Evangelho de Marcos provavelmente é o primeiro, por ser o menor. Mateus, quando recebe o Evangelho de Marcos,
Não é que ele precisa do Evangelho de Marcos, mas sim porque ele toma conhecimento do conteúdo do Evangelho, vê que é verídico, uma vez que preserva no seu Evangelho, que é a narrativa, estão em relação, tá? Não é que é uma cópia, você não vai encontrar do mesmo jeito o versículo desse modo em Mateus e igualzinho em Marcos, não é. Você vai encontrar tratando do mesmo assunto, com alguns pormenores diferenciados. Nesses pormenores, o que vemos geralmente? Em Mateus vai estar resumido e em Marcos vai estar um pouco mais expandido. Então Marcos toma conhecimento e fala, de fato, era assim, só que tem mais isso aqui, que não foi relatado aí nesse Evangelho, por motivos que só Pedro poderia explicar. Então, essa relação entre Mateus e Marcos. Agora, o que acontece em Lucas? Lucas é um evangelho diferenciado. O próprio autor, no primeiro capítulo de Lucas, ele afirma que ele construiu essa narrativa, né, ele construiu esse conteúdo textual com um objetivo. Qual era o objetivo? Preservar a tradição, né? E ele mesmo confessa que fez uso, que lançou mão de outras obras. Então Lucas, ele não esconde a característica do seu evangelho, ele é muito sincero, ele é muito verdadeiro, muito autêntico. Inclusive Lucas é autêntico não somente em relação à questão textual, mas em relação às narrativas e aos testemunhos que ele dá de lugares históricos e personagens. A arqueologia tem usado o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos como um guia para estudos arqueológicos. Isso nós vamos ver, por exemplo, acerca de, não sei se eu vou me lembrar agora do nome, é uma pessoa que estava associada a William Hansen, um grande estudioso que empreendeu algumas viagens pelas terras bíblicas para analisar o conteúdo do livro de Atos dos Apóstolos. E ele tinha um pressuposto já na mente. Ele entendia que aquele livro foi escrito muitos anos depois dos eventos. Foi na verdade uma construção artificial feita pela igreja. A igreja construiu aquele texto e atribuiu a Lucas, sendo que aquele texto não era de Lucas, e o objetivo era condensar as doutrinas que tinham na igreja. Então eles entendiam que havia uma doutrina de Pedro, havia uma doutrina de Paulo e outra de Tiago, que se diferenciavam muito, postulados teológicos diferentes na igreja e que iam dividir a igreja, rachar na igreja. E aí a teologia liberal disse que o livro de Atos foi escrito muito tempo depois, com o intuito de diminuir as arestas, com o intuito de condensar a fé cristã e evitar que a igreja se rachasse. Então William Hansen tomou um evangelho, tomou um conteúdo bíblico e partiu para as terras santas com o intuito não de investigar, mas com o intuito de provar que aquele livro estava errado em relação aos referenciais geográficos e aos referenciais históricos também dos personagens históricos. Então o que ele fez? Viajou pelas terras, ele tinha dinheiro, tinha grana e queria provar essa tese. Viajou pelas terras, conforme ele ia viajando pela ilha de Chipre, pela ilha de Malta, pelo território da Ásia, chamada antigamente Galácia, que hoje é a Turquia, pelas terras gregas, né, a Caia, a Tessalônica, por Roma. Ele começou a ver que os referenciais presentes em Atos estavam exatamente de acordo com a verdade. Exatamente de acordo com a verdade. Ele descreveu os itinerários da viagem de Paulo, os itinerários da igreja, né, Pedro quando desce para Jope, a igreja quando vai para Antioquia. Ele descreveu tudo exatamente tal qual a história poderia comprovar, conforme a arqueologia poderia comprovar. Então você vê, a partir dessa análise, vemos a importância não só teológica, no sentido das doutrinas, dos estudos ali colocados, mas vemos também importância arqueológica e importância histórica, que aí já entra pela área da ciência, né, das ciências humanas. Então vemos aí tanto o conteúdo de Atos, né, a partir dessa comprovação arqueológica, quanto o conteúdo de Lucas tem um caráter diferenciado de Mateus e Marcos. Lucas é um tipo de autor muito verdadeiro e muito sincero na sua forma de abordagem. Ele fala, eu não construí esse evangelho na minha cabeça. Esse evangelho foi construído a partir de textos que eu já tinha disponível, que eu investiguei, tá?
e existe algum conteúdo exclusivo em Lucas que não é encontrado nem em Marcos nem em Mateus, e que é fruto da investigação de Lucas em relação a outras testemunhas oculares. Então Lucas não é uma testemunha ocular. Lucas, chamado médico amado, é um companheiro dos apóstolos. Ele andou com os apóstolos, não com Cristo, tá? Mateus e João andaram com Cristo. Marcos está associado a Pedro, não andou com Cristo. Lucas não andou com Cristo, mas está associado aos apóstolos. Conhece o Evangelho de Marcos, conforme ele mesmo diz. Conhece o Evangelho de Mateus, conforme ele mesmo diz. E tem acesso a outras testemunhas oculares. A partir dessa investigação, e é isso que ele diz no seu Evangelho, que ele perscrutou, que ele investigou a produção textual da época, com o intuito de apresentar uma narrativa verídica e uma narrativa detalhada. E ele endereça o seu texto a Teófilo, tá? Que a gente vai ver mais na frente aqui, acerca da discussão sobre Teófilo. É uma pessoa, é um grupo de pessoas. Então, a obra literária de estilo linguístico mais rico do Novo Testamento, é uma das características de Lucas. Ele emprega no seu Evangelho, um grego de alta categoria. Ele emprega no seu Evangelho um grego de alta categoria, com pontuação correta, com palavras corretas. Porque o que temos nos textos do Novo Testamento? Temos Mateus, judeu, né? Temos Marcos, judeu. Temos João, judeu. No caso de Pedro e de João, Pedro forneceu a narrativa para Marcos e João escreveu o seu Evangelho. Eram pescadores, né? Não tinham letras, não tinham muita cultura, muito conhecimento linguístico. Então existe uma teoria que diz que Mateus escreveu em aramaico, na verdade. É provável que tenha escrito em grego sim o seu Evangelho, ainda mais que era funcionário da alfândega. Então ele tinha um conhecimento de Antigo Testamento, tinha um conhecimento da língua, por ser uma pessoa que trabalhava no funcionalismo público da época, né? Na instituição romana instalada lá na Palestina. Mas João era pescador, e de pescador ele não passou a funcionário público como Mateus. Ele simplesmente passou a ganhar almas, a evangelizar, a pregar. Então o que acontece? A característica textual de Mateus, de Marcos e de João é uma linguagem muito mais simples. É uma construção textual muito mais simples, com questão de erros ortográficos, com questão de palavras, com características muito mais judaicas do que gregas. É como, por exemplo, você pega aí uma pessoa estrangeira que vai tentar escrever um livro em português, ela não tem um bom domínio do português, e algumas palavras ela escreve com uma sonoridade errada, com uma forma errada, né? Ou com uma acentuação incorreta. Por quê? Ela não tem domínio daquele idioma. Ela entende, conhece alguma coisa para poder se comunicar, mas ela não tem domínio da língua, não é a língua pátria dela. Assim acontece com Mateus, Marcos e João. A característica linguística do evangelho deles é fraca, é pobre, mas a de Lucas é riquíssima, porque ele tem domínio da língua que ele está escrevendo. Ele conhece o grego, provavelmente a língua pátria dele. Ressalta o caráter humano do ministério de Cristo, tá? Então Lucas, o objetivo dele, diferentemente de Mateus, que tinha um objetivo de fazer associação entre a profecia e o cumprimento em Cristo, e o Evangelho de Marcos, associado a Pedro, que estava mostrando Cristo, servo de Deus, aos romanos. Lucas tem um objetivo, vamos dizer assim, muito mais humano, em mostrar que este Jesus é uma pessoa histórica, e sendo uma pessoa histórica, é também uma pessoa divina. Ele é uma pessoa divina, mas não um ser divino, um anjo, um ser imaterial. Ele é um ser divino materializado, ele é um homem. Então Jesus é um homem. Jesus é um homem, Jesus viveu como homem, se comportou como homem, ele sentiu cansaço, sentiu fome, sentiu sede, características humanas muito presentes em Lucas, tá? O que Jesus não tem em relação aos outros homens? O pecado. Então Jesus, ele é o Deus que é o mesmo Deus de Mateus, Marcos e João. Não é que é um ser humano somente ser humano, sem a característica divina. Ele é Deus, mas é Deus encarnado. Então em Lucas é muito ressaltado a característica humana. A unidade do Evangelho é inquestionável. Então, quando você analisar o Evangelho de João mais para frente, e quando você analisa os outros Evangelhos,
A autocrítica textual geralmente questiona muitos trechos do Evangelho. Diz assim: esse texto aqui, esse trecho é de autoria deste autor, mas esse trecho aqui não é dele, esse trecho aqui foi inserido depois. Isso acontece com Marcos, no final do Evangelho de Marcos. Existe um trecho lá do capítulo 16 já, eu acho que do 1 ao 9, que é fortemente questionado pela autocrítica textual, e que de fato, analisando textualmente só, apresenta uma característica muito diferente em relação à continuidade dos demais textos. O texto vem até um ponto, quando chega num ponto parece que ele volta a recontar aquela história, fazendo um resumo dela. Então com isso nós vemos uma quebra de continuidade no texto. Essa quebra de continuidade, ela pode ser um sinal de que aquele texto foi inserido depois de pronto. Então o texto estava pronto, foi recebido pela igreja pronto, e os copistas que vieram depois, por algum objetivo, entenderam que seria necessário inserir aquele texto. Então alguma tradição que um outro discípulo tinha de Marcos, e falou: olha, Marcos também registrou isso aqui, a gente tem o Evangelho de Marcos e tem esse texto aqui, e aí ele acaba inserindo esse texto diferenciado. Então isso mostra uma quebra de unidade dentro da autoria daquele texto, o que não acontece em Lucas. Lucas, isso é inquestionável, a autoria é atribuída completamente a um autor só. A autocrítica textual atribui a um autor só, e a tradição diz que este autor é Lucas. O autor admite fazer uso de fontes na composição do seu evangelho, tranquilo, é a característica como Lucas escreveu. Então quer dizer que Lucas não é inspirado. Aí essa questão da inspiração, ela não depende só da forma como o evangelho está sendo escrito. Ela depende muito mais da inspiração concedida ao seu autor. Então onde está a inspiração do Espírito Santo do evangelho de Lucas? Não está na questão de que Lucas viu os fatos, ele não é uma testemunha ocular. Também não está na questão de que Jesus revelou a Lucas. Lucas não diz isso. Paulo diz isso. Paulo diz que o meu evangelho eu recebi do Senhor. É uma afirmação dele. E eu não me encontro hoje numa posição de dizer que ele mentiu. Eu entendo que ele disse a verdade. E ele não se contradiz na narrativa que ele fala acerca de Cristo, as doutrinas. Então, Paulo afirma isso e eu creio. Ele diz: eu recebi o meu evangelho do Senhor. O que não é dito por Lucas. Lucas diz que pesquisou. Então, essa sinceridade de Lucas mostra que ele era uma pessoa séria e que ele era uma pessoa comprometida com a verdade. E onde está a inspiração? Está no fato de Lucas receber do Espírito Santo de Deus a competência para analisar os conteúdos. Ele analisou o conteúdo de Marcos, ele analisou o conteúdo de Mateus, ele analisou as narrativas de outros apóstolos que não são mencionados. Bartolomeu, onde está Bartolomeu? O que ele disse? O evangelho dele, não temos. Talvez trechos exclusivos do evangelho de Lucas sejam fruto da narrativa de Bartolomeu, ou de outros apóstolos, Judas Cananeu, Judas, a tradição chama de Judas Tadeu, tá? Que é diferente do Iscariotes, e outros, Simão, chamado Zelote, irmão de Pedro, o André, por exemplo, onde está o evangelho de André? Onde estão as cartas de André? Não temos. Se ele escreveu alguma carta, não chegou até nós. E não chegou até nós porque não era necessário para a nossa salvação. Tudo aquilo que é necessário está aí. Agora, talvez alguma parte exclusiva do evangelho de Lucas, que não estão em Mateus e Marcos, estejam preservando alguma narrativa de André. É uma possibilidade. E Marcos cumpriu com foi essa ferramenta na mão do Espírito Santo de Deus. Essa ferramenta para preservar a verdade, preservar a tradição. Agora veja, em nenhum lugar do Evangelho ou de Atos o nome do autor é mencionado, mas o estilo metódico e clássico, bem como o testemunho dos antigos, afirma a autoria lucana. Então a tradição que falou acerca disso é uma tradição forte e compartilhada com autores de diferentes lugares e diferentes épocas, E até o fato de Lucas ser chamado o médico amado por Paulo, E essa característica dele, essa formação, essa cultura, essa erudição, nos mostra ser Lucas possivelmente o autor deste evangelho, a partir dessas características. Aí a gente vai ver, depois de vista a questão autoral, vamos ver um pouco sobre
testemunhos acerca do conteúdo de Lucas. E aí vamos ver aqui fonte, por exemplo. Autor, já vimos. Fonte, objeções à autoria de Lucas.